O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na glória?" E começou por Moisés e, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós somos os homens que participam da ressurreição de Jesus. Nós somos aqueles que ouvem a palavra de Deus e se alimenta da Eucaristia. Meus queridos irmãos e irmãs, ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa caminhada, nós até titubeamos na fé, muitas vezes ficamos com a fé abalada, às vezes perdemos, não é? Essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus caminha conosco.
Mas aqui esses discípulos também estavam nessa agonia, estavam frustrados, porque confiavam em Jesus, estavam sempre com Jesus ali, via as suas obras, mas agora, depois que Jesus foi morto e enterrado, eles estão voltando para casa, perderam o entusiasmo, perderam o ânimo. Quantas vezes no cotidiano da vida isso acontece conosco também, não é? Mas é pela palavra, meus queridos, do próprio Jesus, que nós vamos voltar a acreditar. É pelo Evangelho, é pelas Escrituras, e Jesus aqui vai relatando para esses discípulos de Emaús as Escrituras, começa lá dos profetas, vai anunciando toda a sua trajetória, e o mais importante, meus queridos, ele se revela na hora da partilha, na hora do pão. Ele se revela não só na palavra, lá na mesa da palavra, mas como também se revela aqui na mesa da Eucaristia. Se oferece a nós, não é? No pão e no vinho. É naquele momento em que ele está ali abençoando aquele pão, aquele vinho na mesa, é que os discípulos então abrem os olhos, é que os discípulos então reconhecem que é Jesus que caminhava com eles. Enquanto Jesus falava, o coração deles se ardia. Meu querido irmão, minha querida irmã, todo dia, todo sábado, todo domingo, não é? Jesus está nos falando através das leituras, através dos evangelhos, e nós precisamos sentir, meus queridos, o coração arder com a palavra de Deus, para que depois nós possamos nos alimentar do seu corpo e sangue. Porque ouvindo a palavra, alimentando do corpo e sangue de Jesus, nós estaremos caminhando com ele para a felicidade eterna, para a ressurreição junto dele no céu. E que assim seja. Amém.